Olá a todos, aqui é o professor Eliseu e eu vou gravar um vídeo explicativo sobre um algoritmo de lista dinâmica. É uma lista simples, com encadeamento simples, mas que eu acredito será muito útil aí para vocês, para entender todo esse processo aí, dentro aí da disciplina de estruturas dinâmicas. Perfeito? Eu vou me esconder aqui no vídeo, vamos deixar apenas o áudio. Já estou aí com a tela compartilhada. Bom, esse vídeo ele é gravado exclusivamente para a disciplina de algoritmos que eu leciono no Senac de Santo Amaro, utilizando a linguagem C. Perfeito? Trata-se de uma lista dinâmica. É uma lista linear, não circular, com encadeamento simples. Ok, pessoal. Primeiramente, antes de partirmos para o código, vamos analisar aqui esse desenho, só para entendermos aqui o contexto. Percebe-se, então, que uma lista, você tem vários elementos, e você pode inserir e remover esses elementos em qualquer posição, ok? Então, você pode, por exemplo, inserir um elemento aqui na primeira posição, ou remover da primeira, inserir na segunda, ou remover da segunda, inserir na terceira e remover da terceira, e assim por diante. Então, quando você insere ou remove um elemento de uma lista, então, um encadeamento que é feito pelos ponteiros internos, conforme já vimos em aulas anteriores, esse encadeamento ele tem que ser atualizado. Então, é isso que veremos aqui logo adiante. Bom, então, esse encadeamento, que comumente nós chamamos por vezes de nó, porque trata-se de uma amarração entre um elemento e outro, ele é feito através de um ponteiro interno. E esse ponteiro interno sempre vai guardar o endereço do próximo elemento. De modo que o último elemento, né, o último personagem aqui da nossa lista, ele tem um ponteiro interno que vai apontar para ninguém, para null. Então, o que nós iremos fazer é fazer o algoritmo, então, dessa lista. E o importante também falar que o primeiro elemento da lista, ele é guardado dentro de um ponteiro externo aqui, que nós podemos chamar de primeiro, que vai ser o nosso sentinela do primeiro elemento. O objetivo aqui é simplesmente marcar, né, o endereço do primeiro elemento da nossa lista, que vai ser a nossa referência. Então, como cada elemento tem o endereço do próximo elemento, então vamos marcar o do primeiro, vamos guardar nesse ponteiro aqui externo, e os ponteiros internos vão sempre guardar o endereço sempre do próximo elemento da lista. Até que no último nós tenhamos aqui um ponteiro interno que vai guardar null, ou seja, o último vai ser marcado, então, por ter null dentro do ponteiro interno, do seu liga interno. Conforme já explicamos também em aulas anteriores, a função desse ponteiro interno aqui, o que ele faz. Demonstramos, inclusive, com programas que fizemos aqui, explicamos para vocês. Bom, então, tudo começa, pessoal, definindo, então, como será aqui o nosso struct, né? Que nós vamos chamar aqui de nó, lista, perfeito? E, basicamente, de dados, nós teremos apenas aqui um número, que eu vou chamar de chave, porque o objetivo aqui é demonstrar um encadeamento, né? A mecânica do encadeamento é a mecânica de manipulação dos ponteiros que fazem esse encadeamento. Perfeito? Então, primeiro nós vamos começar definindo, então, como será que a nossa estrutura que nós iremos alocar na memória, ok? E esse algoritmo, ele já está aqui, ó, no código, perfeito? Mas nós iremos fazer um outro de forma dinâmica aqui com vocês, até porque eu estou gravando um vídeo para poder auxiliar depois para estudo, ok? Mas esse que está aqui, ó, ele já foi, inclusive, testado, esse algoritmo. Perfeito, pessoal? Então, você pode também montar, depois de colocá-lo em funcionamento, e até aprimorar, se for o caso. Ok?
Após a explicação aqui do código, vocês irão fazer uma ADO para simular o que vocês estão vendo aqui. Porque não adianta somente assistir o vídeo, vocês devem praticar. Ok, pessoal? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ideia aqui, conhecido de vocês. De forma online, vocês podem também utilizar o IDE de vossa preferência, certo? Vamos usar esse aqui que dispensa instalação. Nós estamos acostumados, inclusive, a usar sala de aula. Bom, as bibliotecas do C que estamos acostumados, essas duas aqui já servem para nós. Vamos criar, então, pessoal, primeiramente, como eu disse a vocês, o nosso struct que iremos utilizar aqui, o nosso nó fila, né? Eu vou chamar de nó lista na fila, não, desculpa, é nó lista, tá? Porque isso aqui é uma lista dinâmica. Nós já vimos a fila e já vimos também a pilha, ok? Vamos criar aqui com esse nome. Somente um atributo-chave, né? Vai ser o nosso dado que vamos armazenar como modelo. E vamos criar aqui, então, vamos usar um type def, um tipo de status. Então, o nosso struct, a lista, eu vou apelidá-lo de lista, para ficar mais fácil. E daí vamos criar o nosso liga, né, que é o nosso ponteiro interno do tipo lista, ok? Vamos chamar de prox. Vai sempre apontar para o próximo, perfeito? Ok, pessoal, sem muito segredo, né? Porque aqui poderia ter um registro inteiro, mas nós estamos criando apenas aqui um número aqui para facilitar aqui o entendimento e também dar prioridade à mecânica da ligação e da atualização dos ponteiros. Vamos criar aqui o nosso sentinela externo, que é o nosso primeiro aqui, ó. Esse ponteiro aqui, ele tem o objetivo sempre de guardar o endereço do primeiro elemento da nossa lista. Guarda o elemento da lista. Perfeito. Ok. Vamos fazer, então, uma coisa assim um pouco mais organizada. Olha só, quando você cria um ponteiro, já foi explicado que você tem que inicializar o ponteiro. Ou você aponta para uma variável que já existe, ou uma estrutura que já existe, ou você faz alocação de memória, ou você aponta ele para null, se não for usar ele agora. Então, já vamos inicializar o nosso ponteiro aqui primeiro com null, ok? Beleza. Então, gente, o primeiro método que vamos fazer aqui, ou a primeira função, que é, de longe aqui, o nosso método mais difícil que tem aqui na nossa lista. Se você entender muito bem esse método, o resto vai ser muito tranquilo, ok? Vamos criar primeiro aqui um construtor. Esse construtor aqui, ó, ele vai servir para nós inicializarmos a nossa lista. O nosso primeiro aqui, apesar que eu já coloquei null nele ali, ok? Mas seguindo a padronização aí de aulas anteriores, vamos criar o construtor também. Já que eu vou usar o construtor para poder inicializar, né, a nossa lista, então vamos inicializar o nosso ponteiro aqui dentro. Uma variável que eu criei lá que eu vou criar lá em cima, que é para contar, né, os elementos da lista que nós formos inserindo aí dentro da memória, certo? Já expliquei para vocês, as estruturas aqui, elas vão sendo criadas na memória heap, ok? Eu expliquei sobre a diferença entre a memória heap e a memória stack, né? E nós estamos usando a memória heap. Legal. Então, vamos criar aqui mesmo, ó. Pode ser aqui mesmo, sem problema. Esse count lista aqui vai servir para contar. Bom, como eu estou inicializando dentro do construtor, tranquilo. Agora sim. E aí, pessoal, vamos fazer, então, uma subrotina aqui, ó. Inserir. Você pode chamar de inserir, né? Ou alocar, se quiser. Mas de alocar, já que eu estou fazendo alocação dinâmica, então, para alocar, como nós estamos trabalhando com essa estrutura do tipo lista
Então, ela tem uma particularidade. A lista, pessoal, ela tem uma particularidade. Quando eu for inserir um elemento aqui nessa lista, eu sou obrigado a informar qual é a posição que eu tenho que inserir. Não é como a fila que eu insiro atrás, né? E não é como a pilha que eu coloco no topo. Não, isso aqui eu vou inserir em qualquer posição, só que eu sou obrigado a informar qual é a posição, ou 1 ou até N, certo? Qual é a posição que eu quero inserir o elemento. Então, vamos colocar aqui 2 parâmetros. Um que vai ser a nossa chave, que é o valor que nós iremos armazenar dentro da struct que será alocada. E vamos também mandar aqui, pessoal, a posição que eu quero inserir. Será de 1 até N. Então, vai funcionar dessa forma. Então, antes de mais nada, vamos alocar aqui, certo? Um ponteiro temporário do tipo lista, que eu vou chamar de new lista, ok? Então, é necessário informar, para a conversão aqui do comando malloc, qual é o tipo de ponteiro que nós vamos utilizar para armazenar esse espaço de memória. Então, é do tipo lista, né? E o ponteiro malloc, podemos utilizar aquele parâmetro que eu falei para vocês, que é o size of, para medir o tamanho de uma estrutura do tipo lista. Ele vai medir o tamanho em bytes e vai fazer a alocação de memória para a gente exatamente do tamanho de uma lista, que, na verdade, é um struct desse daqui, ó, que nós criamos. Bom, então, vamos perguntar aqui se a alocação deu certo. Então, ó, se o new lista aqui for igual a null, deu tudo errado. Então, vamos somente proteger um pouquinho aqui o código. É o seguinte, ó, a alocação não foi bem sucedida. Alocação, vamos colocar assim, ó, erro de alocação. Pronto. Vou dar aqui um tempinho para o usuário ler isso aqui. Como nós estamos aqui usando um provedor online, né? Então isso aqui é Linux, então tem que ser o comando sleep. Se fosse o Windows, seria o comando pause. Vamos colocar aqui uns 2 segundinhos só, ou 3, e ele vai, né, depois... Vamos já sair aqui da subrotina, sem fazer nada. Não vamos sair do programa, vamos sair da subrotina. Com retorno vazio aqui, né, sem fazer nada. É uma proteção. Beleza? Uma outra proteção que temos que colocar aqui é o seguinte: nós somos obrigados a informar uma posição válida, uma posição que exista. Vamos supor, o usuário manda aqui 0, não existe, né? Então, uma posição maior do que a quantidade de nós que eu tenho no momento, né? A quantidade, né, de listas que eu tenho no momento. Olha o conte lista aqui, né, que vai contar a quantidade de structs que eu vou alocar. Então, eu não posso informar uma posição maior do que essa quantidade. Então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um incremento aqui do conte lista. Já que eu consegui alocar esse cara, minha lista, então, nós teremos mais uma lista na memória. E aí vamos fazer uma outra proteção aqui. Vamos perguntar, por exemplo, se a posição é menor do que 0 ou a posição maior do que o conte lista. Porque também, se for, não dá certo. Nós temos que dizer que vai ter que ser informada uma posição válida. Vamos colocar aqui, aproveitando o código aqui, certo? Depois você pode assistir o vídeo, né? Pausar, do jeito que você quiser aí, mais devagar, com mais calma. Isso. Aqui já tem. Só aproveitando. Então, posição inválida. 3 segundos, o usuário vai ler isso aqui, e o return vai sair aqui vai alocar sem fazer nada, ou seja, vai parar por aí.
Bom, passando por essas duas travinhas de segurança que eu coloquei aqui, ok? Só que aí o que aconteceu? Como eu entrei aqui, né? Ele não passou nessa trava de segurança, eu vou ter que descontar, digamos assim, né? Decrementar essa variável contidista, porque ele vai sair daqui sem fazer nada, então essa alocação aqui, ó, né? Não vai ser mais utilizada. Então a gente pode até fazer assim, ó, né? O new lista não vai poder ser utilizado, porque a posição é inválida. Então, vamos apagar o new lista para liberar a memória aqui mesmo. Descrementa, né? Porque aqui ele está incrementando, né? Aqui ele desincrementa, digamos assim, né? Porque ele vai sair daqui sem usar essa alocação, então eu vou destruir essa alocação aqui, ó. Vou destruir esse ponteiro para liberar a memória. Pronto. Mas caso ele passe nessas duas travinhas de segurança, certo? Tá? Então, ele alocou aqui corretamente, perfeito, ok? Aí aqui ele, né, como ele alocou, ele contou, ó, tem mais um elemento que vai ser colocado na memória. Só que ele perguntou se a posição era válida. Como a posição não é válida, aí o que ele fez? Ele, como é que fala? Ele desincrementou essa aqui, voltou na condição anterior, e apagou, então, o new list que iríamos utilizar, que agora ele não vai poder ser utilizado, porque a posição não foi definida corretamente. Legal? Bom, aí tudo bem. Pessoal, então agora, se ele passar por essas duas travas aqui, então nós vamos utilizar o new lista, que ele está vazio. Nós temos agora um struct desse daqui, ó, na memória, certo? Que está vazio. E para isso, no caso da lista dinâmica, nós temos três situações que devemos levar em consideração, certo? A primeira situação é o seguinte, olha, quando, certo? A lista está vazia. Okay? Se a lista estiver vazia, é a situação 1. Situação 1. Quando a lista estiver vazia, nós iremos fazer esse tratamento aqui. Olha, se a lista estiver vazia, porque é o primeiro elemento que eu estou colocando na lista. Se é o primeiro elemento que estou colocando na lista, então a posição vai ter que ser 1, ok? Tá? Então, quando que vai ter essa condição? Quando o nosso primeiro aqui for igual a null, significa que, como você ainda não tem um primeiro elemento, significa que a lista está vazia. A lista está vazia, nós vamos tratar aqui, ó, nesse if. Então, é o primeiro elemento que está sendo colocado na memória. Então, eu vou configurar os atributos internos desse nosso new, ó, nosso new, né? Nosso new lista, o atributo chave, então, irá receber o parâmetro chave lá que está sendo enviado aqui, ó. Está entrando por aqui. Legal? Bom, e aí nós vamos configurar, então, o nosso ponteiro externo, que é o primeiro. Vamos colocar o endereço, então, desse new lista dentro dele. Vamos apontar, ó, apontando o primeiro para o new lista. Simplesmente isso. Certo? Já temos um elemento, então, na memória. Está lá na memória. E o outro atributo interno aqui do new lista, que não podemos deixar de configurar, que é o prox, que é o liga. Como ele é o primeiro, ele vai apontar para quem? Para nulo, né? E vamos sair daqui mesmo. Ok? Então, olha, configurei o atributo chave, certo? Coloquei o endereço desse novo elemento aqui dentro do primeiro, ou seja, o primeiro vai guardar o endereço dele, então está apontando para ele. E como ele é o primeiro e é o último, né? Ele é o único, né, que tem aqui agora, então, na verdade, ou eu posso colocar aqui, ó, certo? Ou eu posso colocar depois, utilizar o próprio primeiro, né? Fazer o primeiro ponto prox apontar para null. Mas como eu configurei aqui, ó, eu optei por configurar os atributos internos primeiro, dessa forma também serve, tá? E aí, finalmente, então, o nosso primeiro vai receber o endereço do new lista e nós vamos ter o primeiro elemento lá na memória. Então, nós acabamos de fazer, então, a alocação da primeira situação. Certo, pessoal? Então, a gente acabou de colocar esse carinha aqui, ó. Esse nó 1 aqui, acabamos de colocar ele. E o endereço dele está dentro aqui do primeiro. Ele está aqui sozinho, não tem ninguém na frente dele, tá? Tanto que o liga dele
o liga dele está apontando para null direto. É isso que fizemos aqui. Ok. Então, vamos lá, pessoal. A segunda situação que nós temos que levar em consideração é quando... Situação 2. Situação 2. É quando, por exemplo, quando nós estamos inserindo, né, na posição 1 de uma lista não vazia. Essas situações aqui, eu estou inclusive apresentando aqui no nosso slide de aula, aqui, ó, a slide de número 148, mas é que vocês estão fragmentados, cada aula está com um grupo de slides diferente, né? Então, olha aqui, pessoal, inserindo elementos na lista dinâmica, certo? Para inserir uma lista dinâmica, nesse tipo de lista, são basicamente 3 passos, ou 3 considerações que devemos levar em conta, né? Tá? Criar um ponteiro, que nós estamos fazendo lá, usando a função malloc, certo? Depois, configurar os parâmetros internos, que é aquele proxies, o liga interno e a chave, tá vendo aqui? E a terceira situação envolve essas 3 considerações que nós estamos fazendo agora ali. Primeiro, tá? Quando você é obrigado a informar a posição, nesse caso aqui, nesse tipo de estrutura, temos que informar a posição que queremos inserir ou remover. Então, a primeira situação, quando inserir numa lista vazia, tá vendo? É a primeira posição de uma lista vazia. Segunda situação, inserir na primeira posição, porém, numa lista que não está vazia. É essa que nós estamos fazendo agora lá. Então, vamos voltar lá. Olha só, situação 2, inserir na posição 1 de uma lista não vazia. Bom, qual é a situação de uma lista não vazia? É quando a posição C, né? A posição que está entrando ali nos parâmetros for igual a 1, certo? E ele ele não passou por este if aqui, porque o primeiro não era null, então ele pulou para cá. A posição é igual a 1. Então, se o ponteiro não é null, é porque já tem, né? É porque já tem lá algum elemento na memória. Então, ele pulou para cá e fala, tudo bem, já tem elemento na memória, então não é o primeiro. Mas a posição é 1, está perguntando se é 1. Então, se a posição 1, ele vai entrar aqui nesse if. Ok? Então, se a posição é 1, ele vai entrar aqui nesse if. E aí, agora, o que ele vai fazer, pessoal? Na situação anterior, nós tínhamos aqui, ó, o nosso primeiro elemento, certo? Está aqui. E o liga dele apontando para null. E eu vou inserir exatamente em cima dele, desse primeiro aqui. Quando eu inserir em cima dele, é claro que ele vai ter que ser deslocado para a esquerda. Então, um novo nó, né, um new lista que eu vou inserir em cima dele, vai ocupar a posição dele e ele vai ser deslocado para a esquerda. E aí eu vou ter que o quê? Direcionar os ponteiros internos para fazer o encadeamento aqui. Esse new lista vai vir aqui e vai apontar para esse cara que era o primeiro e vai, na verdade, se tornar o segundo, né? Ok? E o nosso new lista que vai ficar aqui no lugar dele, que vai se tornar o novo primeiro. Ok, pessoal? Vamos fazer essas configurações internas. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. O nosso new lista, certo? Vamos configurar os atributos internos. A chave dele, né? Que é os dados, no caso aqui que eu estou armazenando, que é só um número. Vai receber a chave que vem lá aqui dos parâmetros aqui. Ok? E o que vai acontecer agora? O prox, ou seja, o liga dele, né? O prox, vai estar apontando para o endereço de quem? Do primeiro. Exatamente isso. O newlista vai apontar para o primeiro, porque, né? O prox é o primeiro. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Né? Quem se tornará um novo primeiro? Né? O novo primeiro aqui vai se tornar, vai receber o endereço do newlista. Prontinho. Dá um return aqui. Sai daqui mesmo. Então, o que ocorreu aqui? Né? Ocorreu o seguinte. Tá? Então, esse cara que era primeiro,
né, o newlista apontou para ele e o primeiro se tornou newlista. E esse cara aqui acabou se tornando o segundo. E o prox dele já estava apontando para null, então continua apontando para null. Ninguém mexeu no prox do antigo primeiro, certo? Foi o que nós fizemos aqui. Ó, configuramos os atributos internos, certo? A chave e o prox, que vai apontar para o primeiro, que, né? Aí depois o novo primeiro vai pegar o endereço do newlista, ou seja, o endereço do newlista, que agora é o novo primeiro, vai ser esse cara. E o antigo primeiro, né? Onde que ele está, o endereço dele, o antigo primeiro? Antes de eu alterar aqui o valor do primeiro, eu guardei o antigo endereço do primeiro no prox do nosso lista que colocamos agora. Deu certinho. Bom, a terceira situação, que é uma mais complicadinha, a situação 3, ok? É inserindo, certo? Em uma posição maior que 1, certo? Em uma lista não vazia. Terceira situação. Quando você vai inserir em uma posição diferente de 1. No caso, diferente de 1 é maior que 1, correto? Porém, numa lista que não está vazia, já tem elementos na lista, lá, sei lá, né? 2 elementos, 3, 4 elementos, né? E aí você vai inserir, ok? Então, por exemplo, se você tem lá um elemento, pessoal, e você for querer inserir na posição 2, não vai dar certo, porque a posição 2 não existe. Ele vai inserir só em cima de posições que existem, ok? Tá? Essa é a lógica da lista dinâmica. Alguém pode até querer mudar essa lógica, fique à vontade para mudar, porque estou apresentando uma lógica padrão, certo? Então, tem 10 elementos, eu tenho 10 posições. Então, eu vou inserir em qual posição? Ah, eu vou inserir na 11ª posição. Não, você pode colocar essa lógica aqui também, não tem problema. Eu estou montando, eu tenho que partir de um lugar, certo? Estou partindo aqui dessa lógica, ok? O mais importante aqui é representar como é feito o encadeamento. Então, como é que é isso, então? Como é que é isso? Olha, então, se a posição, né, for maior do que 1, né? E ele já passou aqui, né, nas duas situações 1 e situações 2, viu que não se encaixou em nenhuma das duas, ele vai cair aqui na terceira. Se a posição for maior do que 1, porque eu coloquei esse return aqui, ó. Cada vez que ele entrar em uma dessas situações, ele vai sair e não vai fazer nada aqui para baixo. Se ele passou aqui nessas duas situações, ele vai entrar na terceira. E aí a terceira é um negócio mais, né, um pouco mais, assim, vai dar um pouquinho mais de trabalho para entenderem. Mas como eu estou gravando o vídeo, depois vocês podem assistir várias e várias vezes e tentar fazer o próprio algoritmo aí para poder entender. É assim que se atende, que entende, né, estudando. Tá? Então, vamos criar aqui, então, vamos ter que fazer o quê, pessoal? Vamos ter que fazer o quê? Vamos, olha só. Então, vamos supor que eu quero, sei lá, inserir aqui na segunda posição, que é maior que 1. Podia ser na terceira, na quarta, enfim, mas é na segunda. Se eu vou inserir aqui na segunda posição, então, gente, primeiro eu vou ter que encontrar essa segunda posição e vou ter que guardar aqui, ó, o endereço do elemento anterior. Esse é o princípio, tá? Essa aqui é a jogadinha que vocês devem fazer. Eu vou fazer um while, um laço, para navegar em todas as posições aqui. Quando eu encontrar a posição que eu quero, eu não vou usar a posição que eu quero, eu vou usar a posição anterior. Porque a posição que eu quero, ela está armazenada dentro do liga anterior, do proxy anterior. Então, eu vou ter que guardar a posição atual e também a posição anterior. Será que é possível isso? Guardar dois endereços, um da posição atual e da posição anterior? Vamos lá. Vamos fazer aqui o arranjo que vai dar. Vamos montar aqui, criar aqui um temp, né, um ponteiro temporário, certo? E vou colocar também um temp anterior aqui também. Vou criar dois ponteiros aqui para nos auxiliar nessa tarefa. Então, esse ponteiro aqui vai guardar a posição atual e esse aqui é a posição anterior, que eu vou precisar. E aí, vamos fazer aqui vamos criar uma variável aqui temporária, vou chamar de find pos, que é a posição que eu estou procurando, certo? Vou começar com a primeira aqui. Vamos fazer um while, enquanto o nosso temp for diferente. Eu navegar, já fizemos também esse exercício em estruturas anteriores.
Aqueles que estudaram, né? Aqueles que eles vão entender mais facilmente, tá, pessoal? Porque o negócio não é tão fácil, não, o professor estaria aqui para ensinar. Vamos navegar, tá, pessoal? Mas antes de navegar, vamos guardar, então, ó, o nosso... vamos pegar o tempo aqui, ó. Vamos fazer um negócio aqui mais legal. Vamos colocar o tempo aqui a partir do primeiro. Pronto. Vamos criar um outro aqui, né, separadamente. Poderia ser na mesma linha, mas tudo bem, vamos separar. Então, vamos pegar primeiro e guardar o tempo anterior, ó. Tempo anterior vai receber o tempo, que na verdade agora é o primeiro. Tá? Então, guardando o tempo anterior. No tempo anterior. E aí, vamos fazer a nossa navegação. O próximo tempo será o tempo. Okay? E aqui vamos incrementar, então, o fim de pós. De pós, mais. O fim de pós é o que vai numerar as posições, né? Essa variável auxiliar, olha, numera as posições. Estou fixando ela aqui na primeira posição, e aí aqui ela vai variando, né? Então, o tempo começou com o primeiro, né? Então, provavelmente, ele não será nulo. Então, enquanto ele for diferente de nulo, ele vai vir aqui, vamos guardar, então, o primeiro tempo, né? Que está na posição 1, né? Fim de pós 1, certo? Mas, na verdade, aqui é assim, ó, enquanto o fim de pós for diferente da nossa pós, né? Que nós estamos procurando, pessoal. Assim é melhor, tá? Ó, porque eu estou procurando essa posição, que é maior do que 1. Eu não sei qual ela é. Ela pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o tempo a partir do primeiro e eu vou fazer ele parar em cima dessa posição aqui, né? Então, enquanto o fim de pós for diferente de pós, ele vai ficar aqui no área. Mas quando o fim de pós for igual a pós, é porque ele vai ter encontrado a posição atual. Aí a posição atual vai estar em cima do tempo e a posição anterior vai estar aqui, ó, no tempo anterior. Essa é a ideia. Ele saiu do while, ou seja, quando o fim de pós for igual a pós, ele já encontrou a posição. Então, ele já configurou para a gente aqui o tempo anterior, né? Já configurou também o tempo atual, que é esse tempo aqui. Eu estou chamando de tempo, mas eu podia chamar aqui de tempo atual, né? Um seria o tempo atual e o outro tempo anterior, né? Mas, para não confundir muito, eu coloquei aqui o tempo anterior e o tempo aqui vai ser o tempo atual. Vou escrever aqui. Guarda o tempo atual. Bom, saiu do while, nós temos dois endereços, um no tempo anterior e um no tempo atual, tá? Então, olhando aqui na nossa figura, vamos imaginar que fosse a segunda, né? Quem seria o tempo atual? Seria o endereço do nó 2. Quem seria o tempo anterior? Seria o endereço do nó 1. Então, o tempo anterior tem um liga aqui interno que vai ter que apontar para o nosso new, nós estamos colocando agora, nosso new lista. Então, o tempo anterior, que é esse cara aqui, ó, tem um liga interno que vai apontar para o nosso new lista. Ok? E o nosso new lista tem um liga interno que vai apontar para esse NOC 2, onde ele está sendo inserido agora. E eu não vou mexer no tempo interno de nó 2, que já está apontando para o nó 3 e vai continuar apontando aqui para frente tranquilamente, sem necessidade de alteração. Tá? Então, olha só. O tempo anterior, okay? Tem um liga dentro dele que é o prox, certo? Que agora vai apontar para o nosso new lista. Pronto. Já liguei, então, o tempo anterior com o novo, né, o novo lista que eu estou colocando aqui na memória. Beleza? E o nosso new lista, né? Nosso new lista, ele tem aqui, pessoal, um prox também, né? Que vai apontar para o tempo. Pronto, já fiz a ligação. Agora é só configurar o outro atributo interno aqui do lista, que é a chave, que vai receber a chave que está chegando no parâmetro. Ok? Então, ops.
anterior aponta para o new list, que está sendo colocado agora. Aqui, o prox do new lista aponta para o temp, que está exatamente na posição que nós queremos inserir, né? O temp que está em pós, na posição que eu estou querendo inserir. E aqui é só configurar, né? Configura a chave. Aí, pessoal. Então, olha só o que eu fiz. Olha, tá vendo? Então, o fim de pós, né? Quando ela foi encontrada aqui, ó, ela sempre ficou aqui, ó, incrementando, incrementando. Quando ela se tornou igual a pós, né? Ou seja, eu descobri qual é a posição que eu quero inserir. Quando ele descobriu a posição que ele quer inserir, aí o que ele fez? Ele foi guardando sempre o tempo anterior aqui, né? E o tempo atual, foi mexendo, mexendo. E aí eu peguei, então, o tempo anterior, apontei para o new lista, peguei o new lista, apontei para o tempo atual, que agora, né, que está na posição que a gente estava querendo encontrar, e coloquei a chave no new lista e retorne. Vamos acabar aqui mesmo, que foi a terceira situação. Entendeu, pessoal? Olha aí, pessoal. Então, são 3 situações que vocês devem depois estudar para entender, certo? Esse método, essa função alocar aqui, ok? É, de longe, a mais difícil que tem nesse algoritmo da aula de hoje. Será que vai funcionar isso? Bom, vamos testar, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó, já tem um construtor aqui. Vamos criar um outro void aqui, pessoal, para a gente poder fazer o seguinte. Eu estou fazendo isso aonde? Aqui, tudo certinho. Beleza. Vamos criar aqui. O que está acontecendo aqui? Um if, 2 if, 3 if, beleza. Aqui é o fim da subrotina. Então, vamos criar aqui, ó, um void para exibir a nossa lista. Ok? Então, da mesma forma, vamos criar aqui um ponteiro temporário do tipo lista. Vamos fixar ele no primeiro. Agora sim, eu vou fazer aqui um laço de repetição, onde, enquanto o tempo for diferente de null, agora pode ser feito dessa forma. Nós vamos mostrar aqui de maneira sucinta, então. Primeiro eu vou mostrar, pessoal, fazer assim, eu vou mostrar a posição, ok? Pegar a posição que está em cada elemento, e na frente eu vou mostrar o valor, né? Tá? É o tempo, ops, vamos colocar só o caractere de composição aqui. Vai ser o tempo, a chave. Poderia ser lá vários valores, mas eu coloquei só um, só a chave, para a gente poder... Ele vai mostrar aqui, essa lista com as posições. Vou dar uma pausa para que o usuário leia isso aqui. Vamos lá. 3 segundos, acho que está bom. 4 segundos, né? E antes nós vamos apagar a tela aqui, para facilitar a visualização. No Linux, então, é clear, né? Quem está no Windows aí já sabe, é só colocar pause. Isso já foi explicado para a turma aí, o pessoal já sabe. Eu já tenho o void exibir. Vou copiar esse código aqui, ó, deixar ele na memória, Ctrl C, porque se dá um pau aqui, a gente vai perder todo o código, mas tudo bem. Só para guardar. Bom, agora nós temos um void exibir. Vamos também criar um destrutor, como vocês sabem, pessoal, nós não podemos deixar esses ponteiros na memória. Nós temos que destruir. Temos que destruir. Então, vou até copiar aqui esse. É muito parecido. Exibir, destruir. E que a gente vai. O tempo continua assim, então não precisa dar um clear. Aqui, ao invés de imprimir, nós vamos fazer o seguinte.
Vamos criar um container out também, né? Vamos guardar o temp. Vamos navegar, o que a gente fala, né? Temp props. Vamos destruindo aqui. Vamos criar aqui, ó, lista, um auxiliar que vai nos ajudar na destruição dessas locações de memória. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos imprimir uma mensagem ao usuário só para informar memória liberada. Ok, pessoal, então temos agora um void para exibir, para destruir. Vamos criar aqui a subrotina principal. Beleza? Vamos fazer uns testes aqui, pessoal. Depois, na ADO, vocês vão ter que completar um programa que eu... Ok? Que eu vou pedir. Então, lá vocês vão ter que fazer um menu. Aqui, para testar, também já ensinei o pessoal a montar menu, ok? Então, eu não vou fazer o menu aqui, para não ficar muito longo o vídeo, né? Aqui, ó, nós temos que trabalhar com o principal. Vamos mandar alocar alguns números aqui, ó. Então, eu vou alocar, sei lá, número 10, tem que ser assim, a posição que, né, vai ser alocado na primeira posição. Não é o primeiro elemento, na primeira posição, não existe, ele vai colocar isso na primeira posição. Depois eu vou alocar, né, sei lá, o 20, vamos alocar também na primeira posição, aí ele vai deslocar esse 10 aqui para a segunda, certo? Aí vamos fazer assim, ó, vamos alocar sei lá, o 12. Quando ele alocar aqui, o 10 vai ficar na primeira, o 20 vai ficar na segunda, mas eu vou colocar o 20 em cima da primeira, porque a segunda não existe ainda, tá? Então, vai ficar, então, o 10 na primeira e o 20 vai ficar em cima da primeira, e o 10 vai ficar na segunda. Então, vai ficar 20, 10, né? E aí, eu vou colocar assim, ó, em cima da segunda, eu vou colocar o 12. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos exibir. Exibir. Depois, destruir. Vamos compilar para ver os erros, que geralmente tem alguns errinhos aí. A gente corrige os erros e... Primeiro erro. Beleza, vamos lá então. Na linha 96, está dizendo que tem uma máscara errada aqui. O temp-chave. Vamos ver o outro aqui. Destruir é destrutor. Mais fácil, então. Vamos setar isso aqui primeiro, né? Destrutor. Vamos compilar. Que doideira, hein? Que coisa maluca. Dá uma pausa aqui. Então, a gente vai corrigir aqui. Vamos ver aqui. Na verdade, ele deve estar exibindo... Aqui, ó. Acho que eu achei aqui, tá vendo? Então, toda vez que ele exibe, ele está exibindo a mesma coisa. Então, nós temos que navegar aqui, né? O temp é igual a temp props. Vamos ver se já vai dar certo. Ok, então, ó, vamos ter que mandar pular a linha, né? E a posição também tem que exibir corretamente. Então, vamos lá. Aqui, ó, nós vamos colocar, na hora que formos exibir, vamos criar aqui uma pós-temporária, vamos começar aqui a partir do primeiro, e que a gente também pode exibir a posição, né? Certo. Aqui também vamos mandar ele pular, sempre pular uma linha quando exibir. Vamos ver o que ele vai mostrar para nós aqui. Então, agora está exibindo corretamente. Na primeira posição está o 20, aqui também tem que incrementar o pós, né? Esse pós aqui, ó, precisa ser incrementado aqui dentro. Pós, mais. Beleza. Olha, primeira posição 20, na segunda 12 e na terceira posição 10. O que nós vamos fazer para testar? Vamos inserir um elemento aqui na segunda posição, vocês vão perceber que o 12 vai passar para a terceira.
né? Então, a gente vai fazer assim, ó. O destrutor está funcionando corretamente, né? Então, na segunda posição, eu vou colocar o 5, tá? E o 12 que estava na segunda ali, se tiver certo o nosso algoritmo, vai ter que passar para a terceira. Olha lá, viu? O 5 ficou na segunda, o 12 passou para a terceira. Então, ele está inserindo corretamente. Vamos inserir um na quarta posição, mais uma vez, só para fazer o último teste. Vou inserir aqui o 3 na quarta posição, que vocês viram que ele está com 4 elementos lá. O destrutor está funcionando corretamente. Isso aqui é as inserções. Aí, pronto, né? Aí, tá vendo? O 3 foi para a quarta e o 10 que estava aqui foi para a quinta. Então, meu pessoal, meus amigos, parece que então está funcionando corretamente aqui a nossa lista dinâmica. Então, gente, agora, para remover, ok? Para remover, simplesmente vocês vão ter que, né, encontrar a posição que vocês querem remover. Nessa terceira, eu vou dar uma dica para vocês, porque eu vou pedir isso na ADO, certo? Inclusive, já tem aqui no PowerPoint aqui, ó. Ó, já tem aqui no PowerPoint aqui, ó, um método para remover, ok? Para inserir, tem, ó, tá até um pouco diferente, mas foi eu que fiz tanto esse quanto o outro, certo? E aqui para remover, ó. Aqui, você só vai informar qual é a posição que você quer remover, tá? Então, você vai ter que encontrar a posição para remover, tá certo, pessoal? Tá? Então, você vai ter que fazer um while, né? Aí, eu vou copiar aqui, ó. Vamos colocar aqui um para remover. Vou tentar isso aqui, hein? É assim, pessoal, vocês sabem que eu nunca dou o peixe pronto, né? O que eu dou é a vara para pescar, né? Porque o aluno ele precisa também ter um desafio para que ele possa aprender. O professor vem e traz tudo o bolo pronto, aí você vai aprender como, se já está o bolo feito. Não, você vai fazer uma parte do bolo que não está certo. Olha, esse método aqui, ó, vamos ver, ele já está pronto aqui. Então, você vai fazer ele funcionar. Talvez não precise. Então, pessoal, basicamente, você vai, né, mandar uma posição que existe, né? Essa posição tem que ser checada, porque se ela não existir, vai ter que dar uma mensagem de erro, né? Então, aqui eu estou começando o pós igual a zero, estou criando os ponteiros temporários, tá vendo? Aqui já está com nome diferente lá, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer esse método aqui funcionar. Então, estou colocando o tempo no primeiro, a posição aqui, ó, também estou colocando a primeira, porque a zero não existe. Aí eu estou guardando aqui, ó, olha só, guardar um tal de temp anterior, que nós fizemos lá no tempo anterior. Aí o nosso tempo aqui. Na verdade, fiz isso aqui de forma diferente, né, pessoal? Ó, eu fiz um if aqui dentro, né? Para poder encontrar a posição que eu queria aqui de uma forma diferenciada, né? Mas olha só como é que vai ser. Então, eu criei aqui um ponteiro temp, né? Temporário. Vamos dar uma simplificada aqui nesse código. Certo? Tá? E criei um ponteiro anterior aqui para guardar sempre o atual e o anterior. Então, quando você remove, olha só, ops, aqui. Quando você remove, aqui, vamos supor que eu quero remover o segundo.
Então, quando você remove aqui, ó, tira o segundo, tá? Então, o anterior aqui, ó, vai ter que apontar para o próximo que você, do que você removeu, do atual. Só isso, porque, ó, o prox do atual tem o endereço do outro aqui, ó, do 3, certo? Então, aqui no 2, né, o prox do 2 tem o endereço do 3, certo? Acontece que se eu for remover o 2, o prox do anterior, que é o 1, vai ter que apontar para o prox do cara que você está removendo. Para remover é simples assim, certo? Então, vamos fazer o seguinte, né? Então, aqui é o REMPOS e aqui será a posição inicial. Então, enquanto ele não encontrar a posição que ele quer remover, ó, enquanto pós, né, for diferente de REMPOS, o que ele vai fazer? Porque então, vamos supor que ele quer remover o cara. Se ele quiser remover a posição, a primeira posição, fica fácil. Mas se ele quiser remover a segunda posição, aí o negócio é meio diferente. Então, aqui nós temos duas situações, pessoal. Ou ele vai remover a primeira posição, certo? Que você pode tratar de forma diferenciada aqui, que vai ficar até mais fácil, entendeu? Então, se o REMPOS aqui for a primeira posição, for 1, então vai ficar fácil, né? Tá? Vai ficar muito fácil. Simplesmente você vai guardar o primeiro. Vamos criar aqui um chamado Austin. Também pode ser que a gente não use todos, né? Lista Austin. Então, nós vamos guardar aqui o primeiro, certo? Que é o cara da primeira posição que eu quero, né? Beleza? No Austin. Então, o primeiro agora vai receber o endereço do Austin Prox. Pessoal, olha, eu peguei o endereço do primeiro, coloquei no Austin, né? Porque eu vou excluir o Austin daqui a pouco, certo? Mas antes de excluir o Austin, que vai ser o primeiro, tá? Então, o nosso novo primeiro agora vai receber o prox, né? Que na verdade é o segundo, né? Que estava dentro do Austin. E agora sim eu posso excluir o Austin. Beleza? Então, na primeira situação é essa, quando o REMPOS, né? Quando a posição que eu quero excluir é a primeira. E fim de papo. Retorno. Beleza? Aí, pessoal, e se não for na primeira, né? Quando a situação é diferente, tá? Você pode colocar um else aqui, ou pode colocar um if aqui, quando o REMPOS, né? Maior do que 1. Quando o REMPOS é maior do que 1. Aí que nós vamos fazer aquela brincadeira, tá? While enquanto, então, quando o REMPOS é maior do que 1, então, quanto então, a posição for diferente do REMPOS, aí alguma coisa vai acontecer aqui dentro. Tá? Então, ó, vamos começar aqui a pós, né, que eu estou procurando agora. Agora, a pós aqui, vai começar aqui com 1. Então, já que o REMPOS é maior do que 1, tá? Então, nós vamos guardar aqui, ó, o temp anterior, receber o temp, né? Esses ponteiros agora começarão a ser utilizados. Então, esse Auth aqui, eu só utilizei para fazer aqui a exclusão do primeiro, o Auth, tá? Vamos utilizar agora esses ponteiros aqui. O tempo vai começar com o primeiro, e nós temos o tempo anterior que eu sempre vou guardar. Aí, o que vai acontecer? O tempo anterior vai receber o tempo, certo? O tempo vai navegar, essa é a expressão que eu uso, né? Vai passar para o próximo. E aí, pessoal, vamos incrementar o pós.
Então, ele vai ficar nesse while aqui até o pós ser igual ao repós. Quando ele encontrar a posição que ele quer remover, então, eu vou estar em cima do temp, né? Eu vou estar em cima do temp. Então, quando ele encontrar a posição que ele quer remover, por exemplo, vamos supor que ele quer remover aqui a segunda. Então, a primeira não é, aí a segunda. Ele vai ficar em cima do temp e o temp anterior vai ficar com esse cara aqui. Então, ele vai ficar aqui, ó. Vai ter esses dois caras, o endereço de memória desses dois. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar o temp anterior e vai apontar para o prox desse temp aqui que ele achou agora. Mas esse temp aqui que ele achou agora, eu vou guardar em Alt para ele poder remover. Então, é isso que eu vou fazer. Aqui, ó. Então, eu vou pegar novamente o Alt, vou guardar esse temp aqui agora, que ele está em cima desse temp. Já guardei, tá? O temp anterior, certo? O prox dele, né, no caso, o prox dele, vai ter o endereço do prox, do Alt. Ou seja, ele vai apontar direto para o outro. E agora eu posso mandar, então, o Alt embora. Excluir ele daqui. Legal, pessoal? Como não tem, eu não coloquei um else if, né? Ó, se for igual a 1, se não, eu posso colocar aqui um else e tal, mas aí, para ficar, para didática, né? Didaticamente, eu vou colocar um return aqui dentro. Cada um vai ter o seu próprio retorno, o seu próprio fim aqui. Ok. Olha, em teoria, tem que funcionar. Em teoria, tem que funcionar. Ó, viram que eu peguei, então, o cara anterior, o próximo dele, que apontava para o temp, agora vai apontar para o próximo do temp, que, na verdade, está dentro do Alt. E aí, eu excluí o Alt aqui. Então, esse daqui é o algoritmo de remover. Vamos fazer um teste aqui. Depois que eu exibir, eu vou remover a segunda posição. Eu só posso informar a posição que eu vou remover, né? Simplificar. E vai alocar aqui, ó, 3 elementos. Eu vou remover na segunda posição. Se der algum erro, a gente corrige aqui. Ok? Então, tem um após mais na linha 126. Também na linha 159. Não pode esquecer o ponto e vírgula, né? Senão não adianta. Exibiu 3 elementos. Na verdade, pessoal, isso daqui não se trata de um erro, né? Está funcionando corretamente. A página 130, deixa eu... Isso aqui é porque eu dei uma... Aqui. Só vou voltar aqui. Na verdade, não estava errado. O código não estava errado, tá, pessoal? Vamos lá. O que ele está fazendo? Aqui, na verdade, ele está excluindo, mas eu não estou mandando ele exibir de novo, tá? Então, ele excluiu aqui, ó. Ó, ele excluiu, só que vamos exibir, então, o valor aqui que já foi retirado, né? Ele vai exibir agora, já com o valor excluído. É só isso que tinha faltado, então. Olha lá, removeu 12, né? Depois, ó, mostrou só os dois valores. Então, está funcionando corretamente, sim, está tudo certinho, ok, pessoal? Então, vamos finalizar, então, esse vídeo aqui. E na ADO, vocês vão ter que montar uma estrutura de menu para montar um programa semelhante a este aqui, que está lá no slide, ok? Vocês vão montar o programa, se tiver algum erro ou outro, né? Vocês vão tirar o erro, ou então pedir a minha ajuda, ou seja, vocês vão trabalhar. Isso é uma forma de vocês estudarem em cima do código, tá bom? É uma forma de vocês estudarem em cima do código. Eu vou disponibilizar esse código aqui depois, no mural para vocês, para quem quiser depois estudar um pouco mais esse código, que está diferente aqui. Geralmente, o que eu faço? Vocês sabem disso, né, gente? Geralmente, eu
pego os códigos que eu coloco no slide, eu monto esses códigos, explico para vocês linha por linha, e deixo, por exemplo, vocês montarem um menu para controlar o código. Dessa vez eu fiz um negócio dinâmico, né? Fizemos juntos aquele outro código lá, ok? Então, aqui, ó, monte o código da lista em C, crie um menu de controle para controlar o programa, acrescente os campos, pau, busca um CPF, né? Vai fazer uma busca que não tem essa subrotina de busca, exibindo o nome da pessoa. Então, vocês vão ter que alterar, então, o struct, colocar mais dados, tá, pessoal? Para construir um registro através do CPF. Olha o que vai acontecer. Vocês vão ter que mudar a estrutura do struct que está sendo armazenado. Então, ó, essa estrutura aqui vai ser mudada, vocês vão inserir uma subrotina de busca, que eu não coloquei aqui, certo? Vocês vão fazer o negócio funcionar, vão completar o código, é uma forma de vocês estudarem esse código de lista dinâmica. Então, foi isso, pessoal. Esse vídeo é para ajudá-los. Vou disponibilizar o vídeo para vocês também através do YouTube, vou passar o link, vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Quero